Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise de texto agora de Mille Lacombe. Sim, vamos falar sobre Mille Lacombe. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, eu acho que eu tenho que fazer alguns disclaimers antes para realmente a gente poder introduzir o texto da Mille Lacombe. O primeiro disclaimer, o que é disclaimer para quem não sabe? É justamente responder a vocês antes de qualquer coisa. Do porquê eu não farei parte do texto. Eu só vou botar parte do texto que para mim já é o suficiente. Porque realmente fala sobre o conteúdo do Liverpool, fala sobre o conteúdo da Inglaterra, fala sobre outros conteúdos que não têm a ver nem com o Brasil, nem com o futebol brasileiro e muito menos com o Fluminense. Não tem. São duas coisas que ela conectou uma coisa com a outra para falar tudo isso. Então, já que o meu conteúdo ele é voltado, existe essa questão, né? A psicologia ela se volta para o cliente. O cliente aqui são vocês, aí em casa tricolores. Ou seja, o que eu acredito é que vocês tricolores só estão vendo o meu canal por serem tricolores. Claro, pode ter outros times aqui, mas todos eles do Brasil. Ou seja, por que eu vou querer falar sobre Liverpool se só tem torcedor que torce para times do Brasil? Não faz sentido nenhum. Então, a primeira resposta é: por que você não utilizou todo o texto? Porque para mim não importa, não interessa. Tá? Vamos lá. Segunda situação. Por que eu escolhi esse texto? Né? Visto que, mesmo sendo uma pessoa muito controversa, porque realmente a minha Lacombe hoje é extremamente parece ser uma esquerdista que realmente está no DCE, mas que resolveu por um milagre falar sobre futebol. É isso que me parece, tá? Eu só quero dar um detalhe, só um detalhe para ficar muito importante para você saber. A Renata Fã, ela é mulher. Eu adoro o que ela fala. A Fernandinha Maia é mulher. Eu adoro também o que ela fala. Você tem várias outras mulheres. Você tem no canal Podcast Bons da Bola, você tem a Bia Paz Leme. Também é mulher. Então, eu não sou um cara que não escuta as mulheres. Eu sou um cara que escuta as mulheres. Mas eu escolhi esse texto porque realmente ele apresenta uma coisa que eu acho muito específico e que vai ser muito interessante de ler. Tá? Até mesmo para ter uma resposta aos torcedores que reclamaram muito do Fábio. Que para mim não é merecido. Então é por isso que eu escolhi esse texto. Por conta de coisas específicas que tem nesse texto. Mas que eu li todo o texto. Então é por isso que eu escolhi esse texto. Porque realmente remete a uma coisa muito específica que eu queria falar muito e que no texto dela tem. E é realmente, antes de dar o último disclaimer e também entrar no pedido triplo C, eu vou falar uma coisa. O que é psicologia? Psicologia é o estudo justamente de ações comportamentais, do sofrimento humano e justamente da consciência ou da inconsciência. Isso tecnicamente é psicologia, né? Psicologia, na história, seria o estudo da alma, ou o estudo da psique, ou o estudo das movimentações das sinapses nervosas dentro do indivíduo. Ou seja, a gente pode falar de diversas maneiras. Tecnicamente é justamente tudo comportamento. A gente trabalha com comportamento. Cada um com a sua área. O cognitivo... E aí você tem três grandes áreas, né? Você tem a área da psicanálise, do Freud, você tem a área do existencialismo, do existencial humanismo, do Sartre, e você tem também o cognitivo comportamental de Aaron Becker. Basicamente são essas três áreas que se coloca juntos essa situação. É só para vocês entenderem de como que eu vou ler esse texto, do porquê eu estou lendo esse texto em psicologia, tá bom? Então antes de entrar nesse texto, se inscreve no canal,
Faça o trilho pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E só para deixar aqui uma observação antes de entrar, eu sou existencialista, sou existencial humanista e trabalho justamente com existencial humanismo dentro dos textos que eu vejo. Tá bom? Vamos lá. Tá certinho? Tá. Vamos ler o texto então. O grandioso texto, certo? Análise do parte do texto, exatamente isso. E aí ela vem falando que há esquemas estáticos que são igualmente manifestos políticos. Não. Não é. Vejam o Fluminense de Diniz. E aí ela coloca o Fluminense de Diniz, não sei porquê. Só para você ter uma ideia, isso aqui é uma parte de um texto, mas o texto é muito mais longo, tá? Não há hoje no mundo um sistema tão comunitário. Não é comunitário. É de grupo. É de grupo. Ele coloca comunitário, mas por quê? Uma coisa, existe a chamada de psicologia comunitária, tá? Existe o segmento da psicologia comunitária, que é uma psicologia que trabalha muito com essa ideia de sociedade, de como que a sociedade consegue se resolver, de como que a gente pode ajudar a sociedade a se resolver dessa maneira. Entendeu? Trabalham com seus reflexos, objetivo e subjetivo, justamente dentro de comunidade, ou seja, dentro das áreas mais pobres. Isso é por isso que quando eu linko justamente nesse termo, eu só linko de psicologia comunitária. A psicologia que o Diniz coloca é a psicologia de grupo. De grupo e família, na minha história. É a psicologia de grupo e família, tá? Aqui não tem mais... Aqui, ó. Que é justamente isso. Se chama de psicologia de grupo e família por conta disso. Porque ele trabalha de toda a rede. Toda a rede. É diferente. Enquanto você vai trabalhar muito mais do que além a psicologia, o outro você trabalha a psicologia, mas não envolvendo apenas o indivíduo, mas sim uma cadeia de indivíduos. Então, os dois trabalham com uma cadeia de indivíduos, só que quando você fala a palavra comunitária, eu me lembro disso. E pensando no início no psicólogo, não é assim que funciona. Demonstrado isso, vamos continuar aqui. Do 1 ao 11, estão todos ligados por um tecido de solidariedade que se movimenta em bloco e é feito em trocas constantes. De novo, nada de comunitário. O erro de um é o erro de... Isso aqui é maravilhoso. O erro de um é o erro de todos. E até a linguagem de Diniz na coletiva, lembrando que é uma infertilidade, queremos que o time sempre acerte e jamais erre, é revolucionário. Eu não acho que seja revolucionário. Tá? Eu não acho que seja revolucionário. É psicológico, cara. A psicologia, claro que tem as suas revoluções e tudo mais, mas não é assim. O Diniz ele não pensa dessa maneira, propriamente dito. Mas tem um ponto aqui que é interessante. O erro de um é o erro de todos. Será que você analisou bem o gol? Eu não posso passar o gol aqui. Mas será que você analisou bem o gol que a gente sofreu contra o Vasco? Porque eu estive lá no estádio. E era um erro coletivo. Hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue mais atacar o indivíduo. Como que a gente tinha até o Campeonato Carioca. Hoje em dia, o erro é coletivo. Todos têm que ser essa situação. E até fala sobre uma coisa importante, né? A linguagem de Diniz. Eu falo muito disso no meu vídeo especial de 400 inscritos. Eu não vou falar nada além mais disso. Um futebol despolitizado simplesmente não existe. Frase solta Herel. A questão é saber o que aquele conjunto de homens e de mulheres está comunicando em campo. E que tipo de voz é aquela que vem na arquibancada. Do tipo... Só para você ter uma ideia, o próprio UOL não concorda com isso.
O teste teste não reflete necessariamente a opinião do UOL, tá? O que eu venho falando é o seguinte. Esse texto ele tem justamente esse conteúdo muito legal de falar sobre a linguagem e sobre essa situação de grupo. Não é comunitário, é grupo. O termo é esse. O Diniz é psicólogo, eu sou psicólogo também. O disso é grupo, tá? Ela tá tentando colocar maior do que é. Ou é. E a minha análise é, o que eu venho analisando pra vocês. O que eu venho analisando pra vocês é justamente isso. Eu já falei no especial de 400 inscritos, se você não olhou, você deveria ver. Também já fiz Diniz e Duque psicologia. Isso é muito interessante também. Então eu já venho analisando justamente em vários vídeos o que é o Diniz de fato. E por último, ampliando o debate, o que não é psicologia? O que não é psicologia é justamente isso. É você tentar encaixar num grupo político. É você tentar encaixar no grupo religioso. É você tentar encaixar no grupo filosófico. A psicologia, ela já tem o próprio caminho dela. Por isso a gente fala assim que o começo é um. O começo da cognição comportamental é a ciência. O começo, tanto da psicanálise quanto do existencialismo, é a filosofia. Agora, o fim é tudo a psicologia. E não tem nada a ver com política. A gente se afasta completamente de qualquer tendência que seja contrária à psicologia. É entender o humano e de como que ele funciona na sociedade. E nada a ver com psicologia, com política. É isso que é o Diniz. Espero que você goste muito do Melecom, mas tá faltando informações. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça tudo pra você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais, descrição de vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas, Pix na tela e saudações tricolores.